Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza do Esporte Clube Basquete. Tá começando mais uma entrevista aqui no nosso YouTube e também nos agregadores de áudio. Hoje a gente vai falar com o José Neto, treinador da seleção brasileira feminina, que está disputando a AmeriCup. E o Neto vai falar um pouquinho o que está acontecendo por lá, como é que está o desempenho das garotas. Neto, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez se encontrando, né? A gente se encontrou diversas vezes. Muito obrigado por falar com a gente, cara. Obrigado, Felipe. É um prazer aí estar falando com vocês, falando aí para o seu público muito selecionado aí, público que gosta do basquete. E vocês têm dado um apoio muito grande para nós aí do basquete feminino. Então agradeço muito aí, é um prazer enorme estar falando com você. Que isso. Neto, Brasil só perdeu para o Canadá, né? A vitória apertada para o Canadá. Como você faz essa avaliação da seleção nessa competição? Com um desempenho muito bom, né? Sobrando em partidas que a gente imaginava que até sobraria, e contra o Canadá, que seria uma seleção um pouco mais complicada, consegue fazer um jogo duro também com o time canadense. Como você avalia até agora a seleção brasileira? Bom, acho que a gente tem que analisar, é difícil fazer uma análise quando a gente quer levar em consideração várias coisas que dependem muito das circunstâncias, né? Hoje a gente tem uma circunstância de ter quebrado um pouco a continuidade assim do trabalho, né? A gente teve um trabalho, não só nós, mas acho que o mundo todo, né, por conta dessa pausa aí do Covid. Então acho que o que prevaleceu muito, o que ajudou demais, que a gente tem que enaltecer, é a consciência das jogadoras, delas entenderem que elas precisavam, para jogar em um nível alto que a gente quer chegar, elas constantemente trabalhando. Elas precisavam estar pensando as condições que elas têm e que elas precisavam melhorar. Isso acho que mudou a consciência delas. E isso ajudou muito nesse tempo que o mundo ficou parado, porque elas tentaram uma forma de não ficar paradas. Então elas investiram muito nessa maneira de continuar trabalhando, mesmo que seja de uma forma individual, melhorando o trabalho físico. Acho que isso foi um trabalho incrível que o Diego fez com elas, de uma consciência de melhorar essa qualidade física. Isso agora, quando a gente tem pouco tempo de trabalho juntos, isso é fundamental. Então elas chegaram muito melhores para a etapa de treinamento. Uma outra coisa importante foi que a gente conseguiu construir um grupo de trabalho que, por exemplo, na minha ausência e do Diego, na primeira semana, o grupo trabalhou da forma como se a gente estivesse. Então acho que mais do que a gente ser presente, né, é a gente estar presente com as nossas ideias, com a nossa maneira de trabalhar, com os nossos princípios. Isso acho que aconteceu muito com o Virgil Camargo e o Rafael, que enquanto eu e o Diego a gente não estava, eles foram fazendo praticamente o que precisava ser feito e com qualidade. Então isso são as coisas que eu acho que a gente fica bastante satisfeito com esse começo de trabalho. Então hoje eu vejo que o resultado, né, disso é o que nós estamos apresentando. Eu falo muito assim, não tem muito nem prêmio e nem muito castigo, né? Existem consequências. Acho que as consequências da gente ter colocado essa mentalidade de trabalho que ficou muito bem inserida, não só nas jogadoras, mas também como no nosso grupo de trabalho. Boa. Neto, é até natural um treinador trazer sua bagagem de experiência, é normal, você vive isso. Você viu vitórias, derrotas, e quando você chega na seleção brasileira, você traz essa bagagem, que é enorme, do Flamengo, e agora você foi para uma nova aventura. Eu gostaria de dizer, saber de você, na verdade, qual a bagagem que você traz de Pedro Luanda para essa seleção? Tem alguma coisa que, tipo assim, olha, talvez isso aqui eu aprendi, ou que me fez mudar, ou a gente pode pensar numa nova forma de jogar, ou uma movimentação diferente que eu vi lá, que talvez aqui faça sentido. Você trouxe alguma coisa para a seleção? Então, Felipe, imagina o seguinte, uma jogadora, né? Um jogador que ele joga em fevereiro do ano passado e aí depois ele tem que jogar um outro torneio em junho do outro ano. Ou seja, você imagina, e sem praticar nada, sem treinar, sem estar no dia a dia. Como que ia ser essa competição em junho? Ia ser muito difícil. Então, acho que um dos benefícios, que eu acredito que é um dos benefícios principais, que fez com que eu tomasse essa decisão de poder aceitar esse desafio lá na África, um deles foi exatamente isso. Eu poder estar no dia a dia
tá praticando, tá podendo tá num nível bom, que a gente jogou torneios importantes como a Ball League, que foi um grande torneio, e tá aí no dia a dia. E cheguei aqui, acho que com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de condições de oferecer um trabalho melhor para elas, né? Então, as tomadas de decisões, tudo é a mesma coisa. Imagina um jogador que ficou um tempão lá sem treinar e ele tem que tomar uma decisão de fazer um arremesso ou passar, de bater para dentro ou passar a bola, ou arremessar. São decisões que você tem que tomar naquele momento e você tem que usar a sua experiência para isso, o que você faz no dia a dia. O técnico é a mesma coisa. Quando você tem que ter uma decisão para mudança e tudo, as tomadas de decisões e como reagir com o que o adversário oferece para você, eu acho que são as coisas do dia a dia. É claro que lá eu tive que me adaptar muito, né, ao estilo africano. Foi a primeira vez que eu fui para o continente, então tive que me adaptar. Uma coisa que ajudou muito foi essa trajetória, né, de eu ter ido, por exemplo, para o Japão antes e também ter que me adaptar à cultura para que eu pudesse colocar uma mentalidade, uma metodologia de trabalho. Isso já ajudou demais. Então, acho que a adaptação foi boa. A adaptação foi fácil, tanto é que nós tivemos uma derrota na temporada toda, em jogos oficiais, que foi a gente perder a semifinal para o Zamalek, na Ball League, que o Zamalek ia sendo campeão, o time lá do Egito. Então, acho que isso tudo soma muito, né, para que a gente agora possa oferecer um pouco melhor de condições para a equipe, para as meninas, saber lidar com as situações. Acho que isso, então, foi fundamental para que a gente possa continuar se desenvolvendo. Acho que a gente sempre pode ser melhor. E acho que essas oportunidades nos ajudam a ser melhor. Boa. A gente fala muito em renovação. Acho que é uma palavra que é muito repetida quando a gente fala de seleção brasileira, de forma geral, seja masculina, feminina, a gente fala muito de renovação. E por muito tempo, a seleção feminina também, a gente esperava uma renovação ou um aproveitamento maior de jovens atletas. E a gente, só olhando assim, basicamente por estatística, já dá para ver que o desempenho está cada vez melhor de jovens atletas. A própria Camila, que está na Universidade Americana, tá jogando muito bem por lá. Claro, tem uma base muito forte, né? A Clarissa ajuda, a Érica ajuda, entre outras. Mas como você avalia essas jogadoras mais jovens? Se tem a Camila, mas tem a Tainá. Voltando à seleção brasileira, eu acompanhei a Tainá de perto no Rio de Janeiro, Mangueira e por aí vai. Como é que está o desempenho dessas jovens atletas e como você imagina tentando fazer uma previsão, que isso aqui é difícil, mas nos próximos anos, como a gente pode estar de seleção brasileira feminina? Bom, Felipe, obrigado aí pela sua pergunta. É uma pergunta importante, assim, para falar sobre isso. Acho que esse que a gente tem nessa metodologia que é, na verdade, deixar alguma coisa, né? É claro que fazer as coisas agora, que é importante também para que a gente possa construir uma nova história, mas que isso que a gente esteja fazendo agora, ela sirva para que possa ter uma continuidade, né, dessa mentalidade, dessa evolução. Então, a gente tem procurado muito isso. A Adriana fez um trabalho incrível aí desde que eu cheguei, de mapear essas jogadoras brasileiras que estão jogando fora do Brasil. Então, universitário, Europa, a gente sabe exatamente quem é quem. A gente tem das jogadoras que estão no Brasil, as jogadoras também que são mais jovens. Então, a gente tem isso muito bem definido. A gente tem um mapeamento que está muito bem feito. E é claro que a gente vem fazendo outras coisas também para que possa aumentar o leque de opções para que possam servir não só a seleção brasileira, mas para desenvolver o basquete no país. Essa é a ideia. Uma das coisas que a gente tem para isso é, claro, trabalhar também com a formação de treinadores. Por isso surgiu também o Adelante, né, para que a gente pudesse também, com isso, aumentar esse leque. Todo o propósito é a gente aumentar o leque, ter mais jogadoras, poder ter mais opções. Isso já vem acontecendo. Hoje a gente faz uma convocação, que a gente convoca aí 20 jogadoras e sabe que tem mais 10 que poderiam ser convocadas, que poderiam estar participando dessa convocação. Então a gente vê, por exemplo, nessa convocação, a Maria Paula, que nunca teve, né, que está lá na BYU nos Estados Unidos. A gente já vem mapeando ela há um bom tempo. E agora chegou a hora, falou, vamos colocar ela ali para treinar. Ela foi assim, incrível, ela contribuiu demais, tanto é que foi o último corte, né? A gente ainda pensou muito se ela poderia estar aqui ou não, mas acho que fazer parte dos treinamentos também ajuda demais nessa evolução.
A gente tem a Stephanie, que machucou, que já teve com a gente. A gente teve a Isa Varejão, que a gente até colocou numa lista ampla que a gente tem que colocar para a FIBA. A Isa Varejão estava ali nessa lista, que poderia também estar treinando com a gente, já não é de agora. Algumas outras jogadoras, né, que já fizeram parte da seleção, a Isa Moletti, que está voltando de lesão, a própria Camila, né, que a gente já no radar aí há bastante tempo e agora conseguimos trazer para que ela pudesse estar junto com a gente. E pode ser uma surpresa para muitos, mas acho que é uma coisa que a gente já vem acompanhando e já vai vendo essa capacidade dela. E agora só confirmou, acho que para a gente mais que uma surpresa, é uma confirmação de que realmente é um potencial que o Brasil tem. E eu acho que isso é interessante porque a gente aumenta, né, o leque. Como você falou, a Nani, que agora está jogando primeiro ano aqui no Brasil, jogou lá o universitário nos Estados Unidos e está fazendo uma boa temporada na LBF, uma jogadora jovem, né? A própria Tainá, que você falou, que teve tantos problemas e que agora consegue voltar sendo um destaque da LBF também. Então acho que a gente vê, assim, jogadoras que não estavam antes, né, e que agora aparecem aumentando o leque de opções. A gente tem também as jogadoras que tiveram e que voltaram melhores, né? Por exemplo, a gente vê a Débora, que teve a opção de poder se desenvolver também nesse momento de ir para a Europa, a Lana, outras jogadoras, sem falar as experientes, né? Clarissa e Érica, que são o nosso alicerce aí. Mas eu acredito que a gente tem um leque maior de opções, onde a gente vai, com isso, aumentando também a competitividade. Então, agora, todas as jogadoras sabem que não dá simplesmente para esperar chegar a convocação para saber se vai ser convocado ou não. Tem que estar preparada para isso, porque sabe que a possibilidade é para todos. Uma outra coisa importante é, por exemplo, a Tássia. A Tássia também, que já esteve na seleção há um bom tempo, jogou Jogos Olímpicos e tudo, e agora voltou. Por quê? Mérito dela. Ela viu que ela precisava fazer algo mais durante esse período que ela não estava sendo convocada para ela poder estar. Então vai aumentando o nível da jogadora e isso acho que ajuda demais a seleção brasileira a ter esse tipo de resultado. Como eu falei, né? Não é prêmio nem castigo, são consequências. Então aquilo que você faz acontece depois como consequência. Boa. Neto, aproveitando essa linha, só para complementar a última pergunta, a gente está vendo Camila se destacando. Mas você está falando muitos nomes, a gente está falando muitos nomes também que jogam fora do país. Como você observa também, até como treinador da seleção brasileira, o fortalecimento nacional de jogadores que estão por aqui, que não estão fora do país. Você acha que a gente está encaminhando bem para a gente poder ter talvez uma nova Tainá, que não saiu do país, mas que ganhou uma oportunidade de estar na seleção brasileira? Então, essa é a nossa preocupação também, de fazer com que as coisas internamente elas sejam melhores, né? Então, a gente vê essas jogadoras que estavam no Brasil, que têm a possibilidade de jogar fora, sem esquecer também de uma jogadora que eu gosto muito, que por um motivo de lesão também não teve, que é a Ramona, que também teve a possibilidade de jogar fora do Brasil, de ir para a Europa e depois voltou e agora está conseguindo jogar a Liga. Eu acho que essas jogadoras, quando elas saem, né, e depois conseguem voltar para jogar a Liga, elas fortalecem a Liga. E não só a Liga, mas como referência do basquete nacional. Então, quem está trabalhando no Brasil que não tem a possibilidade de sair, como por exemplo, a Tainá, ela fez uma opção de ficar, a Tainá Paixão, ela fez uma opção de ficar. Então, é uma possibilidade também de estar fortalecendo o basquete local. E quando elas voltam, acho que fortalece ainda mais, serve como referência. Mas eu acho que existem outros pontos que precisam evoluir e que já estão sendo trabalhados. Isso é muito importante falar. Isso não é uma coisa que fala assim, não está fazendo. Não, está sendo trabalhado, mas é um processo. Ficou muito tempo, talvez, sem alimentar isso. Não que não existisse, mas talvez não tivesse sido alimentado, que é o trabalho com a formação. Então, hoje não adianta a gente só esperar ter uma jogadora que ela surge e a gente tem que esperar para trazer para a seleção. Não, nós temos que formar. Então, acho que essa é a preocupação, por isso existe o Projeto Adelante, porque não só a formação da jogadora, mas quem atua diretamente nessa formação da jogadora, que são os treinadores. Então, é a formação dos treinadores, é construir uma metodologia de trabalho onde o treinador saiba a necessidade que a jogadora precisa, que a jogadora tem, para conseguir evoluir e jogar num nível alto, como é o que nós pretendemos. Então, só querer não adianta, né? A gente precisa realmente ter atitudes para isso. Então, acho que o trabalho com a formação é importante. O desenvolvimento da liga
é importante. Então são coisas que estão acontecendo, mas que agora é parte do processo. Não vai mudar do dia para a noite. Se a gente olhar as grandes potências do mundo, elas não estão sendo potência por acaso. É um trabalho que vem acontecendo há um bom tempo. Então acho que a gente cuidar do que nós estamos fazendo agora e fortalecendo isso. Acho que os resultados em relação a isso já estão começando a aparecer. A gente já está vendo jogadoras jovens, jogadoras evoluindo, a seleção melhorando, a gente construindo um grupo de trabalho de referência, como é o trabalho aqui na seleção. Isso as jogadoras também levam daqui para fora, né? E eu acho que isso vai acrescentando e é tudo uma contribuição para o basquete nacional. Boa. Sobre a Americup, a seleção vencendo bem, como a gente falou aqui no começo, né? Só perdeu para o Canadá. Como é que está a observação agora para o jogo entre a República Dominicana e Venezuela, que podem ser, um dos dois vai ser ali o desafiante do Brasil, já que a Argentina está fora dessa competição? Como é que você avalia esses dois possíveis adversários para o Brasil? Vai ser um desses dois adversários, né? O Dominicana ou Venezuela, eles jogam hoje, então a gente vai para essa partida hoje, é nossa folga para jogadoras, mas a gente continua trabalhando, então a gente vai até o jogo, vai assistir esse jogo, já tem muito material deles também, dessas partidas, a gente vai preparar, que é uma final para a gente, né? O que coloca a gente na próxima fase. Então isso é importante demais, nós estamos tendo todo o cuidado para isso e a gente vai preparar bem essa partida para que a gente possa oferecer o melhor para elas. Amanhã a gente tem o treino, que a gente pode colocar isso em prática, né? Para que a gente possa estar mais preparado ainda e executar no dia do jogo, depois de amanhã. Eu acho que é uma competição dura, por tudo isso que eu falei, são circunstâncias, né? As equipes todas, elas ficaram um tempo, teoricamente, aí, sem competir. Então agora tudo que acontece são surpresas, são coisas que a gente está tentando deixar o mais previsível possível para evitar que a gente tenha esse tipo de surpresa. E a gente tem trabalhado bem, eu quero dar um destaque aqui para o Virgil, o Camargo e o Diego, que me ajudam demais nessa análise, no estudo do adversário. Eles me deixam bastante preocupado, assim, que eu coloque meu foco, né, na preocupação somente com a nossa equipe, para eu poder focar bem do que nós podemos fazer. Eles me oferecem todas essas condições, então acho que isso é uma coisa importante do nosso grupo de trabalho, para que a gente possa dar o nosso melhor para as meninas e elas executarem como elas têm feito, né? É uma gratidão muito grande, acho que é uma satisfação enorme quando a gente vê no dia a dia, em cada ação delas, elas tentarem fazer o melhor delas. Ontem muita gente falou, o jogo com a Ilhas Virgens e tal, mas nós não podemos esquecer que foram 4 jogos seguidos. Eu não me lembro de ter jogado um torneio com 4 jogos seguidos, não me lembro, assim, de eu, tanto no masculino quanto no feminino, sempre tinha uma quebra, eu jogava 2, no máximo 3, e aí você tinha uma folga, por exemplo, Final Four, quando a gente jogou muitas vezes com o Flamengo e tal, você jogava 3 jogos seguidos, mais 4, é difícil, e ainda mais tendo jogado no dia anterior uma partida como foi contra o Canadá, que a gente teve a oportunidade de vencer uma equipe top mundial. Então, acho que essas coisas, quando a gente vê elas tentando fazer o melhor, é extremamente motivante. É isso que faz com que a gente venha no dia a dia. Então, acho que são coisas que ajudam muito, a gente vai estar muito preocupado em dar o melhor, e a gente vai preparar bem essa partida de depois de amanhã, com Venezuela ou Dominicana, para que a gente consiga estar aí no pré-mundial em fevereiro. Boa. Neto, se a gente olhar só a estatística, a gente já viu que as duas equipes estariam abaixo do nível brasileiro. E se a gente fizer também, de novo, um trabalho de previsão, porque seguindo a linha estatística, provavelmente o Brasil vai encarar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai enfrentar provavelmente a Colômbia, se eu não me engano. E Estados Unidos tem ótimas jogadoras, Hillman Baker, como a Boston também, ali a Boston, que joga, se eu não me engano, com a Camila. Então é bom que já tenha essa troca de informação, já saber como parar essa jogadora. Acredito que os nossos adversários nessa Americup, seja Canadá e Estados Unidos, são os dois mais fortes, com a Argentina fora. Como você imagina esse Brasil pensando numa reta final, numa possível final e numa conquista mesmo? Você acha que ainda tem pontos para ser preparados ou você acha que a gente já está pronto? Bom, assim, a gente tem falado todos os dias sobre o que a gente pretende, né? Aquilo que a gente quer que aconteça. Coisas muito claras, gente, que a gente
está executando muito bem é a gente encarar cada partida que a gente tem como uma final, né? Assim, por quê? Porque quando a gente chega na final, a gente já está praticamente preparado, principalmente no aspecto mental. A gente está condicionado a jogar dessa forma, né? Porque não adianta você chegar na final, virar um botãozinho e falar, agora é final, agora eu vou jogar diferente. Não, isso é hábito, isso é o que você faz. Eu falo até para elas que é o treino também. Você tem que treinar todo o treino como vai jogar um jogo de alto nível. Você tem que preparar para isso. Eu acho que elas têm entendido muito bem, executado isso muito bem. A nossa final agora é contra a Dominicana ou Venezuela. Então a gente vai colocar todo o foco aí, vai jogar como se fosse uma final e depois ver o que acontece. Até porque eu acho que o nosso primeiro erro, acho que a gente poderia cometer, seria se a gente já pensasse, talvez, numa semifinal sem pensar nas quartas. Acho que o nosso primeiro erro seria esse. É claro que nós já estamos trabalhando para isso. Então, a gente tem assistido, sim, os jogos dos Estados Unidos. A gente está assistindo, sim. De novo, pode ser que a gente jogue com o Canadá numa possível final, né? Então, tem todo esse aspecto que a gente está preparando. Claro, mas existem as prioridades, que a prioridade é a gente também pensar na próxima partida. A gente deixa tudo isso como talvez um segundo plano, não deixa de executar, porque da mesma forma que a gente não muda um botãozinho e fala agora é a final, também não adianta eu pegar agora e falar assim, agora é a final, vamos ver quem é o adversário. Não, a gente já vem preparando, mas sempre com uma prioridade da próxima partida. Eu acho sim que a gente tem condições de jogar de igual para igual, com qualquer seleção que está aqui, não tenho dúvida. Eu acho que o Canadá é uma equipe muito forte e a gente teve uma prova prática. Foi uma maneira de jogar que a gente viu que a gente pode jogar nesse nível. Então, isso alimenta a nossa expectativa de que a gente pode jogar de igual para igual com essas equipes, seja Estados Unidos, que é uma grande seleção, como também Canadá, como também pode ser Porto Rico, né, como local. A gente sabe o poderio que deles aumenta quando eles jogam como uma equipe local. Acho que é isso, é preparar jogo a jogo. A gente está bem monitorado com tudo, para que a gente possa, no momento exato, executar aquilo que a gente se preparou para fazer. Penúltima pergunta, Neto. Para quem já ganhou tantos títulos, cobranças extremamente altas, como passar a tranquilidade para as meninas, para as mulheres que estão aí trabalhando com você, que calma, é só um jogo, vamos batalhar, porque, assim, você já ganhou muitos títulos e você já teve muita pressão nas costas, então acho que é até natural, você já está acostumado. Ok, é só um jogo, vamos estudar, vamos se preparar. Hoje tem várias ferramentas, seja Synergy ou Instat, por aí vai, mas tirando a parte técnica, a parte humana, como é trabalhar e passar essa tranquilidade, principalmente para as jovens, porque a Erika está acostumada, Clarissa também, a Rafa também, mas para as mais novas, como é passar essa tranquilidade, falar assim, calma, relaxa, que tudo vai dar certo? Então, acho que eu gosto de falar muito uma situação assim, acho que tudo que a gente fez antes serviu só para a gente estar agora onde a gente está e da maneira como a gente está, para mais nada. Só serviu para isso. Né? Então, todas as coisas que aconteceram antes, tanto na seleção brasileira masculina, que eu fiquei lá 14 anos, como depois todos os clubes, Flamengo, agora mesmo na África, tudo isso serviu que agora pudesse usar esses elementos que eu já vivi e tentar oferecer o melhor. Isso é super importante, Felipe. Eu acho que foi fundamental ter vivido tudo isso, mas agora a gente precisa agir usando essa experiência. Como? Que você está perguntando exatamente isso. É saber ter um conhecimento de vivência, né? De que as coisas que acontecem hoje não definem o que nós somos. Né? É isso que eu falo muito para elas. A gente tem que estar aqui 100%. Por exemplo, faz 8 meses que eu não vou para minha casa. 8 meses. Né? Eu saí de lá da África, vim direto para a seleção, já entramos na bolha lá de Itu e viemos na bolha agora aqui de Porto Rico. Né? Então, 8 meses que eu não estou na minha casa, não vejo minha família, mas tem que estar 100% aqui. 100% agora o que é? Minha família agora aqui é a seleção. Então, acho que isso, quando a gente coloca um pouco de tudo isso, né, da experiência e tal, para o que a gente precisa fazer hoje, acho que vai alimentando também as possibilidades mais que as limitações, que é o que eu gosto de pensar, né?
porque as limitações são várias. Se a gente for pensar em todos os problemas que estão existindo ao nosso redor, a gente não sai do lugar, fica trancado no quarto e acabou. Mas não, a gente tem que seguir. O que alimenta isso a gente? São as experiências que a gente teve, saber que as dificuldades elas existem para serem superadas. É o que eu tento passar para elas, porque uma coisa é assim, você vê alguém sem capacidade, a outra coisa é você ver alguém ser melhor. E é o que eu consigo ver nesse grupo, não só nas meninas que estão, mas como todo o staff técnico, todas as pessoas do administrativo, o que eles estão querendo ser melhores. E eu quero, então, contribuir com a minha parte. E a minha parte é essa, trazendo um pouco da experiência, do que eu vivi, para poder passar para elas exatamente, deixar focadas naquilo que precisam fazer nesse momento, contar com a experiência das outras, porque eu tenho uma experiência também de uma situação, tem muitas aqui, que elas podem ajudar demais na situação específica, né, do feminino. As próprias jogadoras, a Adriana, acho que tudo contribui muito para isso. Eu acho que isso vai fazer diferença. Isso são os detalhes. A gente fala assim, o detalhe faz a diferença. Mas tem que fazer a diferença pro positivo. Né? Porque a gente, às vezes, perdemos por um detalhe. Cara, eu quero ganhar no detalhe. Porque se o detalhe é importante, assim, ele deixa de ser detalhe. Ele é uma coisa que você tem que estar atento. Então, somando essas coisas, eu acho que a gente consegue realmente fazer um time mais forte, uma equipe mais capaz. Que eu acredito muito nisso, na capacidade. E depois o resultado, como eu falei, são consequências de ações que a gente tem que estar bem focado para poder executar. Boa. Por último, Neto, o que a torcida brasileira pode esperar dessa seleção nos próximos jogos? Bom, acho que a torcida, acho que toda a comunidade do basquete feminino, do basquete em si, né? Acho que pode esperar uma equipe que vai lutar até o final para conseguir executar aquilo que a gente está preparado para fazer e colocar em quadra o nosso melhor. Né? Então, acho que isso não vai faltar. Acho que não vai faltar determinação, não vai faltar garra, não vai faltar... Isso vai acontecer, sim ou sim, sim ou sim. Jogar bem ou jogar mal é uma coisa que também não depende só do Brasil, depende também do adversário, né? Que a gente está tendo adversários capacitados para isso. Mas acho que isso é o que a gente pode garantir. Neto, o que você pode garantir que vai ter? Vai ter luta, vai ter garra, vai ter determinação, vai ter briga por cada bola, vai ter vontade de querer acertar mais do que medo de errar. Então, acho que... E com isso, é claro, colocando dessa forma aquilo que a gente vem trabalhando, eu acho que tudo que está acontecendo hoje, né? Se existe uma expectativa de que o Brasil possa estar entre as melhores da América e que depois está entre as melhores, é a própria maneira como a gente vem se apresentando. Então, nós somos produtores da expectativa que existe, né? Nós estamos gerando essa expectativa. Então, a gente também tem essa responsabilidade. Acho que todo mundo é muito consciente disso. Eu sinto assim muito... eu fico muito tranquilo, porque eu sei que aqui existe muita consciência dessa responsabilidade, né? Eu vejo, por exemplo, do outro lado, que não está aqui com a gente, mas a Paula, que assumiu agora a vice-presidência da CBB, ela, todos os dias, ela tem falado comigo, com as jogadoras, com a Adriana, e a gente mais uma vez vê, né, que é uma lição da pandemia, que a distância em quilômetros não significa a distância de presença, né? Ela é presente mesmo a quilômetros de distância longe daqui. Então, acho que isso é importante. Isso é importante para nós, isso é importante para o trabalho, isso é importante para as meninas, isso motiva, é o que alimenta. Né? Então, é uma coisa que nos anima a dar esse melhor que eu estou falando para você que nós estamos buscando. Boa, Neto. Muito obrigado, cara, pelo papo. A gente segue aqui na torcida, a gente espera que cada vez mais o Brasil possa alcançar o topo. E sempre com o pezinho no chão. Eu acho que é um trabalho a longo prazo. Você não vai transformar a seleção brasileira na seleção americana de um dia para o outro. A gente não vai ter o elenco assim. Eu acho que está indo aos poucos. Eu acho que o importante é pelo menos os passos dados. Então, sigo aqui na torcida. Parabéns pelo trabalho. Fico aqui na toda espera agora de só vitórias. Por favor, Neto.
Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo papo. Bom? Eu te agradeço, Felipe. Obrigado mesmo aí, cara. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, vem acompanhando aí bastante. É uma das fontes que eu mais busco mesmo, que tem dado muitas informações importantes e muito precisas. Então, parabéns pelo trabalho, pela sua dedicação. Tamo junto. Obrigado pela força que você dá pro basquete feminino. E quero dizer que no Meia, numa segunda-feira à noite, em que a gente participava de um programa de rádio, eu falava, vai dar certo, vai dar certo. E o senhor que era o mais pessimista. Não, chegando agora, tempos depois conquista medalha. Então, vamos lá, vai dar certo. É isso, pessoal. Agradeço todo mundo. Valeu, Filipão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo aí. Que isso, tamo junto. Valeu, Abraço. Felipe. É isso, pessoal. Agradeço todo mundo que acompanhou esse papo até o final. Vai estar no YouTube, também vai estar em todas as agregadoras de áudio. É isso, um abraço. Que me dejaste tú.